Hoje a gente vai dar início ao capítulo que chama Ousadia. E existem muitas coisas aqui bastante interessantes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar aos irmãos algo que me incomodou, chamou a minha atenção. Foi algo que eu disse na outra live com relação à moça que eu estive intercedendo pela vida dela e que eu não vi mais essa moça. Mas num dado momento eu me referi ao relógio de oração. E nesse momento eu me recordei de que nem todo mundo que está na live sabe ou entende o que é esse relógio de oração. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, principalmente para esses que não sabem o que é esse relógio de oração. Em 2015, eu recebi de presente do meu esposo um livro que se chamava assim, A Arte Perdida da Intercessão. Esse livro falava de umas pessoas que moravam na velha Boêmia, lá na Alemanha. Naquela época, no ano de 1722, houve uma grande perseguição nesse lugar. E essas pessoas, para salvarem a sua vida, precisaram sair dali e se refugiar num outro lugar. Muita gente morreu naquela época. Muitos líderes de igreja foram queimados vivos por causa da sua fé. Então essas pessoas, esses homens, essas mulheres, denominados como morávios, eles saíram da sua terra e chegaram na Saxônia, na fazenda do conde Zinzendorf. E foi esse homem que acolheu 300 pessoas nessa época. 300 pessoas passaram a morar dentro da sua fazenda. Durante 5 anos, eles tentaram se entender e não conseguiram. Numa noite, depois de 3 horas de pregação do conde Zinzendorf, junto com esses morávios, houve um avivamento. E depois desse avivamento, eles montaram um relógio de intercessão que funcionava da seguinte forma. Eram 4 pessoas por dia, 4 pessoas por hora, sendo 2 homens e 2 mulheres, durante 24 horas por dia. Então, era um relógio que não se fechava. Era como uma aliança. Ele circulava 24 horas por dia, sem se fechar. Por que 4 pessoas? Porque dentre essas 4 pessoas, se uma pessoa adoecesse, ainda teria 3. Se porventura 2 pessoas adoecessem, ainda teriam 2. E ainda que eu acho muito difícil 3 pessoas adoecessem, ainda assim haveria uma pessoa que estaria ali orando e não deixava aquele relógio se quebrar, amém? Aquele horário se quebrar. Então, eu comecei a pensar nisso, né? Então, esse era o relógio dos irmãos morávios. Onde acontecia esse relógio de oração? Ele acontecia numa torre que ficava no meio da fazenda. Essa torre, ela servia para que os funcionários de Zinzendorf pudessem vigiar toda a fazenda. No vigiar, eles sabiam quem entrava, eles sabiam quem saía, eles vigiavam o gado, né? Principalmente por causa de lobos, ursos, essas coisas, para não perderem o gado. Então, essa era a serventia dessa torre. A partir desse avivamento, essa torre passou a servir para a oração de intercessão. Passou a servir para esse relógio que não se fechou mais. Durante cerca de 120 anos, os irmãos morávios, eles intercederam nessa torre. E aí eu comecei a pensar nessa torre, e algumas coisas que me veio foram as seguintes. Nós estamos falando da Alemanha, nós estamos falando de um lugar extremamente frio, nós estamos falando de um lugar onde o frio chega abaixo de 0. E aí eu paro para pensar o seguinte:
aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, se eles estivessem trabalhando, eles deixavam o que estavam fazendo e iam para a torre orar durante 1 hora. Se à noite eles estivessem na sua casa, no seu horário de oração, eles saíam do aconchego da sua casa e iam para essa torre orar. Amém? E o que eu consigo pensar é exatamente isso. Nós estamos falando de um lugar extremamente frio. Então você pensa que aquelas pessoas, principalmente durante a noite, no aconchego da sua casa, no aconchego, no calor do seu quarto, saíam dali para ir para a torre no meio da fazenda para passar 1 hora orando. Não estamos falando de um lugar quentinho e nem de um lugar fechado. A torre é um espaço aberto, totalmente aberto. Para isso, ela era uma torre de vigia. Ela era completamente aberta. Eu vi um filme, um vídeo que o Cosme mandou pra gente uma vez, uma mulher contando essa história dos irmãos moráveis. E ela vai até a torre, e ela mostra a torre. E a torre é isso, é um lugar completamente aberto. E era ali que essas pessoas intercediam, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, eles estavam ali incessantemente. Hoje em dia, nós temos a comodidade de estar no nosso lar, de poder orar, de poder interceder no calor da nossa casa, no aconchego do nosso lar, e ainda assim não fazemos. O Cosme estava falando uma coisa na live de quarta-feira, e isso, né, eu não só acredito piamente, como essa história da ousadia, Kennedy Reagan vai abordar justamente essa situação. O Cosme disse assim: eu acredito que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós seremos cobrados por Deus pelas coisas que fizemos e por aquilo que não fizemos. Kennedy Reagan, ele aborda exatamente essa situação. E ele aborda da seguinte forma: quando chegar o nosso momento, quando chegar a nossa hora de estarmos perante o Pai, o inferno vai se abrir diante de nós. E dentro do inferno haverá pessoas que vão apontar para mim e para você e vai dizer assim: você é o culpado de eu estar aqui. Eu estou aqui porque você não intercedeu pela minha vida. Eu estou aqui porque você não orou por mim. Aí tem gente que vai falar assim: ah, mas existe o livre-arbítrio. Dentro da intercessão, Deus não vai mudar a pessoa. Deus não vai mudar, mas Ele pode mudar a pessoa. Ele pode tocar a pessoa. Ele pode deixar com que a pessoa passe por situações onde os seus olhos espirituais se abrirão. Para isso existe a intercessão. É para você se colocar no lugar do outro e orar pela vida dele. Então creia, meu amado, porque eu acredito piamente nisso, que naquele dia haverá pessoas no inferno apontando para mim e para você, chamando eu e você de culpado por não intercedermos. Ontem, no grupo dos moráveis, eu chamei a atenção de algumas pessoas ali dentro para uma coisa que aconteceu em 2016. Em 2016, meu esposo estava orando e ele recebeu de Deus o seguinte alerta: para que pessoas se colocassem para orar na madrugada, fazendo uma vigília. Né? Essa seria só na madrugada, mas nós fazíamos. Da meia-noite às 6, nós tínhamos pessoas orando. Na verdade, das 10 da noite às 22 horas até às 6 da manhã, nós tínhamos pessoas orando. Aos poucos,
né? Essas pessoas foram se afastando, foram deixando, muitas saíram do grupo, já não pertencem mais ao grupo, outras abandonaram a intercessão, né? Abandonaram a vigília e ela parou, ela cessou. Mas olha só, aquilo que vem de Deus, Deus não deixa morrer de forma alguma. O grupo dos irmãos moráveis não conseguiu cumprir essa tarefa, mas Deus continua levantando outras igrejas para cumprir a mesma tarefa. Eu fui convidada a participar de uma vigília que acontece de segunda para terça-feira, toda semana, e é só uma vez por semana. Oi, sogra, tudo bem? Apenas uma vez por semana. Eu entrei, a Charlene entrou, né? E são bem mais pessoas. E você vê que assim, quando Deus não consegue cumprir o que Ele deseja na minha vida, Ele vai procurar outra vida. E se eu não der vazão ao Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que Deus deseja, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Vai ser a mesma coisa? Não. Mas Ele vai levantar da mesma forma. Ele vai encontrar outras pessoas que façam aquilo que a gente deveria estar fazendo. Amém? Eu sinto muito por essa vigília ter terminado. Mas, né, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu vou ler um negócio para vocês que eu encontrei. Eu encontrei no Google em 2012. E ele fala de um intercessor que teve uma revelação de Deus. Amém? Então ele diz assim: a paz do Senhor Jesus, guerreiros da intercessão. Quero relatar aqui uma revelação que Deus me deu no momento de oração do grupo a favor dos intercessores. Eu estava orando às 23h45 aproximadamente do dia 4 de janeiro de 2012. Quando o Senhor me deu uma visão, e nessa visão eu vi o mapa do estado de São Paulo e de outros estados, mas esses apareciam como um lugar escuro, como em densas trevas. Nesse momento, algo me chamou a atenção. Em meio àquelas trevas, eu podia ver bem claro tochas de fogo que estavam espalhadas por esses estados, e a maior concentração delas estava em São Paulo. Então, perguntei ao Senhor o que eram aquelas tochas de fogo, e o Senhor me respondeu: essas tochas de fogo são os intercessores do grupo que estão orando. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê como tochas. Mas sabe o que essas tochas me lembram? Ela me lembra a passagem que está em Levítico, que fala do fogo que não se apaga. E o fogo na vida do intercessor é a oração ininterrupta. É essa oração que os irmãos moráveis faziam. É essa oração que os irmãos moráveis entenderam. Eles entenderam plenamente essa passagem quando diz que o fogo não se apagaria. O fogo são as nossas orações que sobem e as respostas de Deus que descem. Amém? Hoje, a torre de vigia, lá nas fazendas de Zinzendorf, ela ainda existe. E para muitos ali, ela tem uma unção extraordinária. Da mesma forma que se tornou
um portal espiritual. Tamanha unção daquele lugar. E aí eu lembro do Cosme falando de quando nós fizemos o aniversário do grupo dos Irmãos Morávios, num espaço aqui na minha cidade, em Santos, chamado Centro Cultural. Nós fizemos 24 horas de oração e intercessão naquele lugar. O que nós tínhamos era uma tendinha feita de bambu e TNT. E qual era a unção daquela tendinha? Qual era a unção daquele lugar? Só quem entrou ali, só quem orou naquele lugar, sabe e sentiu essa mesma unção. Amém? Está. Amém, Calu. Amém. Amém? Então, amados, isso é o que eu queria alertar a vocês para hoje. Vamos ser cobrados, sim. Nós vamos ser cobrados porque nós não intercedemos. E é para isso que Deus fez a intercessão, para nós nos colocarmos no lugar do outro, para nós sentirmos a dor do outro e para que hoje outros façam a mesma coisa. Eu fui salva porque um dia alguém colocou os seus joelhos no chão e intercedeu pela minha vida. E você não foi salvo diferente. Acredite, meu amigo. Acredite, minha amiga. Você não foi salvo de forma diferente. Você foi salvo porque alguém entrou ali. Só quem orou naquele lugar sabe e sentiu essa mesma unção. Amém? Está. Amém, Calu. Amém. Amém? Então, amados, isso é o que eu queria alertar a vocês para hoje. Vamos ser cobrados, sim. Nós vamos ser cobrados porque nós não intercedemos. E é para isso que Deus fez a intercessão, para nós nos colocarmos no lugar do outro, para nós sentirmos a dor do outro e para que hoje outros façam a mesma coisa. Eu fui salva porque um dia alguém colocou os seus joelhos no chão e intercedeu pela minha vida. E você não foi salvo diferente. Acredite, meu amigo. Acredite, minha amiga. Você não foi salvo de forma diferente. Você foi salvo porque alguém colocou os joelhos no chão e orou e intercedeu pela sua vida. Amém? Foi maravilhoso. Foi, Thaís. Foi muito maravilhoso. Pena que a gente não conseguiu reproduzir de novo. Mas realmente foi muito maravilhoso. E quem entrou naquela tendinha e quem orou naquele lugar, sabe a unção que aquilo tinha. Verdade, senti mesmo unção orando ali. Quem entrou ali, Calu, e orou, sentiu unção do Espírito Santo. Sentiu o Espírito Santo falando no seu espírito. Sentiu. Amém? Então, hoje é essa reflexão que eu deixo para vocês. Amém? De salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos aqueles que anunciam as boas novas em Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Vamos orar, amém? Para a gente já dar início a mais essa live no nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, te pedimos, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, dá-nos espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, para que possamos ouvir, entender e aplicar nas nossas vidas
aquilo que é aprendido nessas lives, Senhor, de sexta-feira, onde estamos lendo o livro de Kennedy Reagan chamado O Nome de Jesus. Esse nome maravilhoso, esse nome poderoso, esse nome que nos dá força, Pai. Então que possamos aprender cada vez mais o poder que há nesse nome, que é o nome de Jesus. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus, guarda nesse momento e livra de todo mal, todo aquele que estiver correndo perigo, Pai. Guarda-os, Pai, eu te peço no nome de Jesus, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Envia socorro àquele que nesse momento se encontra desesperado por qualquer motivo, Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome santo de Jesus. Pai, eu te agradeço os meus irmãos que estão comigo, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão ver depois, mas que vão se alimentar dessa palavra, que vão aprender com essa leitura e que vão fazer um bom proveito dela, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus, assim como eu te agradeço o pão que não me falta, as tuas bem-aventuranças na minha vida, a tua provisão, Senhor, que tem sido todos os dias. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém.